2 Coríntios, capítulo 1, nos versos 3 a 11. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. 2 Coríntios 1, a partir do verso 3, Paulo escreve dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus eterno, obrigado por podermos servi-lo. Obrigado, Senhor, por cantarmos ao Senhor e sermos ouvidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esta graça de nos lembrar que os temerosos não têm nada a temer, nos lembrar que o Senhor é confiança em tempos maus, nos debruçar sobre essas verdades que alimentam, nutrem a nossa alma em tempos maus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ofertar e dizimar ao Senhor, por certeza que o Senhor mesmo é quem nos dá o pão dia a dia. Que esses recursos sejam bem usados na Tua glória, para que essa esperança e esse consolo alcancem outros, Pai. Queremos orar, Deus, neste momento, pedindo que o Teu Santo Espírito trate nos nossos corações. Teu Espírito é o Consolador e só o Senhor pode, de fato, nos amparar, nos consolar nas nossas crises, nas lutas externas e internas. Oramos, Deus, para que a Tua palavra produza bom efeito em nós, iluminados pelo Senhor, para entendermos e termos uma boa perspectiva de que confiamos no Senhor. O Senhor nos livrou e nos livrará de todos os males. Nos ajuda a depender do Senhor. Usa a Tua palavra como instrumento, espada cortante que penetra profundamente em nossa alma. Que hoje sejamos atingidos no profundo pelo Senhor, para sermos transformados e sermos confiantes, inabaláveis no Cristo das nossas almas, no Deus da nossa salvação. Oramos, pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, em 2018, estava eu chegando à roça, né? Chegando à roça. Lá em Lambari tinha um circular que ia do centro, acho que sei lá,
no bairro da Roça lá, tinha um ônibus circular na cidade, que passava duas vezes ao dia. Você imagina como foi gostoso para mim, né? Morar lá na Zona Sul e vir de transporte público para Guarulhos. Nunca tinha pisado num metrô, meu irmão, e ninguém foi lá me ensinar. Meu tio foi gracioso comigo, meu tio e minha tia já moravam aqui, meu tio me explicou direitinho, ó, o metrô é assim, 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 mas vai lá, ô roceiro, caipira. Meu tio se compadeceu de mim, ele também veio do interior. Os domingos à noite eu sempre saía da igreja, tomava um ônibus aqui na avenida, isso quando eu não pegava no sentido contrário e sumia, né? Que também aconteceu. Uma vez cheguei em casa 2h, me procuraram até no IML, mas eu só tinha pego o ônibus do lado errado da rua. Eu era da roça, gente. E ia até o metrô, do metrô descia até a estação Santa Cruz e pegava um ônibus até o quarteirão próximo ali do seminário, na Avenida Ibirapuera, e ali caminhava até a nossa República dos Profetas, a casa dos seminaristas solteiros, né? A gente morava lá numa república. Num fatídico dia, eu desci no ponto errado. Ô, menina atrapalhada, hein? Eu estava no telefone com meu pai, depois que tinha descido do metrô, e conversando com os meus pais, voltando para casa, e distraído, eu achei a rua meio estranha e desci. Logo apertei o botão e desci. Eu pensei que eu tivesse passado do ponto, mas na verdade eu tinha descido um ponto antes do meu. E aí, seminarista é meio pobre também, né? Eu bati a mão no bolso e falei, não vou pagar outra passagem não, estou um ponto de distância, agora eu vou andar. E fui caminhando à beira da Avenida Ibirapuera, conversando com meus pais no telefone, e tem um viaduto que passa sobre a rodovia Bandeirantes, ali ao lado do shopping. Eu vi de longe um cara parado no meio do viaduto, e eu falei, é hoje o dia do assalto. Eu já guardei o telefone novo e peguei o telefone velho, né? Falei, esse é o momento, né? Passei pelo viaduto e quando eu passei por aquele homem, ele estava só assistindo o movimento da rua. E quando eu dei uma conferidinha por cima do ombro para ter certeza que ele não ia me assaltar, aquele cara subiu no parapeito para pular na rodovia. Meu irmão, eu fui tomado por uma rara calma. É coisa de Deus, né? E eu falei para o meu pai no telefone, tem um moço aqui na minha frente, ele vai se matar. Imagina o desespero, né, dos meus pais lá em Minas. Por ocasião estão aí hoje. E meu pai me instruiu a não desligar a ligação, botei o telefone no bolso, eles ficaram lá em Minas escutando essa conversa. E eu cheguei perto daquele rapaz e, com muita santa sabedoria, eu disse, o que você está fazendo aí? Ninguém me treinou ao que dizer num momento desse. Eu estava no primeiro semestre de seminário, tinha tido uns 2 meses de aula. Eu estava preocupado que segunda, no primeiro horário, tinha prova de filosofia. E eu insisti com aquele homem. E ele, por uns bons minutos, ficou em pé no meio. Tem um buraco no parapeito ali naquele viaduto. Ele ficou com os pés naquele buraco e inclinado, olhando a rodovia abaixo. Meu medo de chegar perto e causar, né, um acidente ali, não conseguir ajudar. E depois de muito insistir, aquele rapaz me disse assim, ó, vai embora, você não tem nada a ver com a minha vida não, vai embora, cara, sai daí. Aí eu falei, aí o crente tomou conta de mim. Há um texto, meu irmão, na verdade há um hino do nosso cenário, que é o hino do meu coração. Se eu morrer antes de você, você canta no meu velório. O hino 163 diz assim, as tuas mãos governam o meu destino, e acasos para mim não haverão. Aí eu fiquei impetuoso, meu irmão. Aí eu fiquei bravo com aquele rapaz. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, já era para eu estar em casa, eu nunca passei nessa avenida, eu desci no ponto errado e eu nunca tinha feito isso ainda, e depois disso nunca mais fiz. Vai ver que é por medo de acontecer de novo, né? E falei, eu não acredito em acasos, não era para eu estar aqui, eu podia ter cruzado do outro lado, eu podia ter passado aqui um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, e eu estava aqui na hora e eu não vou embora. Se você quiser, você vai pular e eu vou te assistir. Eu não vou embora daqui. E aí, aquele cara começou a abrir o coração. Começou a falar sobre as suas crises, os seus problemas. Era o gerente de um restaurante ali do Shopping Ibirapuera. Isso era umas 10h30 da noite, tinha acabado de terminar o turno, estava alcoolizado,
falando das crises com a sua esposa, dos temores do seu filho, coisas que qualquer crente da primeira igreja passa. E aí, pela graça do Senhor, num determinado momento, aquele homem desceu do parapeito, sentou no chão. Eu tirei a mochila, sentei do lado dele, pensando, o que acontece agora? E fiquei lá no chão conversando com ele, na beira do viaduto, umas 11 da noite. Ficamos ali quase 1 hora. E depois de um tempo, para um carro, um homem parou no meio do viaduto, pulou a mureta e disse, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, bastante. E aí expliquei, falei, ele estava num momento difícil aqui, expliquei a situação, falei, fica com ele, por favor, que eu preciso fazer uma ligação. Peguei meu telefone, meus pais já não estavam na linha, liguei para a polícia, expliquei o que estava acontecendo, onde eu estava. A essa altura, os meus pais já tinham acionado a polícia também, lá de Minas. E aquele rapaz que parou o carro falou assim, olha, eu sou espírita, e alguma coisa me mostrou que era para eu parar. Eu falei, eu sei quem é que manda. Eu sei quem mandou você parar. A polícia chegou, atendeu aquele rapaz. Eu nunca vi tanta viatura na minha vida. Umas 8 viaturas. Um caminhão de bombeiros, daquele da escadona bem grande, que a gente gostava quando era criança. No final das contas, aquele homem não aceitou ser levado para casa. O próprio moço que havia parado ali nos deu uma carona, levou ele para casa. E esse foi um dos dias mais angustiantes da minha vida. Eu passei a noite em claro e fui fazer prova de filosofia segunda-feira de manhã. Por que é que eu e você não passaríamos por crises assim? O que é que faz com que nós tenhamos profundas angústias, sofrimentos, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com os filhos, pecados, erros dos quais nós sabemos que somos culpados, nos arrependemos profundamente e queremos apagar da nossa história. E somos, às vezes, assombrados pelos nossos erros. E constantemente estamos pesarosos. O que é que nos impede de estar no viaduto sobre a rodovia Bandeirantes? O que é que nos faria, num mês de campanha de Setembro Amarelo, dar ouvidos a qualquer razão que nos faça querer estar um pouco mais aqui? Somente Cristo. Somente Cristo pode dar qualquer sentido a estas coisas. Somente o Deus da consolação pode nos consolar para ter uma viva esperança. Esse não é um sermão sobre atentar contra a própria vida. Esse é o sermão sobre uma vida de esperança. Quero falar com você, meu irmão, nessa noite, sobre uma vida de esperança. Em 2 grandes ensinos do apóstolo Paulo, que nos mostra as razões pelas quais nós permanecemos, pelas quais nós choramos, sofremos e nós somos resilientes, nós nos sustentamos, e essas razões não estão em nós, mas há razões para viver uma vida de esperanças. O apóstolo Paulo começa a nos dizer, a partir do verso 3, num primeiro grande ensino, que nós somos consolados para consolar. Consolo é uma palavra central nessa primeira parte do texto. E o apóstolo Paulo começa a escrever aos irmãos desde já falando sobre isso. É o começo da carta. Paulo acabou de saudar os irmãos nos primeiros 2 versículos. E esta já é a segunda carta aos Coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja difícil. Uma igreja que na primeira carta precisa de duras repreensões. É uma igreja que tem problemas conjugais, que tem pecados amaziados no meio da igreja, não tratados. Paulo repreende contra isso. O apóstolo fala sobre as confusões de línguas na igreja, um monte de irmãos falando em línguas estranhas ou idiomas diferentes ao mesmo tempo, a ponto de aquilo virar uma bagunça. E Paulo precisa dizer, não, o culto tem que ter ordem e decência. A igreja de Corinto é uma igreja difícil. E agora o apóstolo Paulo está apontando um caminho para eles de alívio das lutas,
de descanso das dores. E Paulo, inclusive, vai fazer referência aos momentos em que ele mesmo está passando e que provavelmente a igreja de Corinto recebeu notícias para dizer que Deus é um Deus de consolação. Paulo irrompe o verso 3 em louvor. Paulo começa a sua fala com louvor, bendizendo ao nosso Deus, Ele, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está se referindo ao Deus Trino, ele está falando sobre este que é aquele que precisa ser sempre bendito em nós, e Paulo vai falar das características do Senhor, mostrando que Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Este Deus que é grande, que é o soberano, este Cristo que foi exaltado e já começou a ser exaltado na sua ressurreição, Ele, Deus, é Pai de misericórdias. Nós nos voltamos para um Deus que não é um ser maior, carrancudo, grosseiro, que recebe favores dos homens, benefícios dos homens e lhes dá algumas bênçãos em troca. Deus não é simplesmente como as estátuas de gesso que têm os seus pés apalpados e estão imóveis. Deus é um Deus que se move em direção a nós. Ele é um Deus misericordioso. Ele é o Deus de toda a consolação. Isso é atributo do seu amor. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é consolador. O seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem nós conhecemos como o Consolador. Jesus nos fala dele assim. Esta é a figura de Deus, e nós precisamos conhecê-lo assim. Ele não é alguém distante, não é um Deus imóvel, inalcançável, como diz o Salmo 116, Ele ouve, Ele socorre, porque Ele é misericordioso e o Deus de toda consolação. Paulo está fiando todo o seu argumento nele. Olha como ele diz, é Ele que nos conforta. Não há conforto, não há consolo em qualquer outro lugar. Ele é quem nos conforta, não nos nossos grandes problemas, quando passamos por luto, por um câncer. Não, câncer é digno do Senhor se preocupar conosco. Ele nos consola em toda a tribulação, nas pequenas e nas grandes, nas externas e nas internas, nas crises que são silenciosas e talvez só nós sentimos, nos nossos vazios, nas nossas inquietações que são silenciosas. Em todas as tribulações Ele nos conforta. É importante pensar sobre este conforto do texto. A palavra que Paulo está usando e vai usar desde aqui até o final é um termo que, se traduzido literalmente, significa chamar ao lado. Espírito Santo, o nosso Consolador, o Espírito Santo que nos chama a andar do seu lado. A ideia de consolo não tem a ver simplesmente com alguém triste que se deita no ombro para chorar. Isso é próprio de um Deus que anda ao nosso lado. Mas a ideia de consolo também traz consigo o conceito de exortação. Ele é um Deus que nos chama, que nos exorta, que nos anima. Consolo, no termo grego, está pensando nesta exortação que encoraja, que fortalece, que leva avante. Ele nos chama ao lado para fazer tudo isso. Este é o Deus que nos chama ao seu lado, que nos encoraja, que nos conforta em toda a nossa tribulação. E isso é para uma razão, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Não há angústia, não há desespero, não há sofrimento que não haja consolo no Senhor. Nós andamos errantes por este mundo, procurando coisas que possam nos consolar. Ai, um balde de sorvete. Traz um chocolate para mim, meu amor,
que eu preciso me consolar das minhas dores. Aula de Muay Thai, eu vou lá socar a cara de todo mundo, porque eu estou cheio de problemas. E sai com o dente quebrado, Deus tratando seu coração. Nós estamos tantas vezes procurando outras coisas que nos consolem. Eu vou comprar uma roupa nova, que é para eu me sentir melhor, dizem as irmãs. Para eu me sentir melhor. Tudo que a gente precisa às vezes é lavar o rosto nas águas sagradas da pia, passar uma maquiagem e olhar no espelho e dizer: você é forte, você é poderosa, você é uma mulher incrível. E vai sofrer de novo. E você vai cair no mesmo buraco. E nós voltamos para as mesmas tribulações. Porque só o Senhor pode nos consolar e nos ensinar a consolar a outros em toda e qualquer angústia. É curioso que só crentes podem consolar, segundo a visão de Paulo. Ele diz no final do verso 4 que nós consolamos outros com a mesma consolação que nós recebemos do Senhor. É impossível que haja em um ímpio esta esperança. Esta esperança vem do atributo do amor de Deus, é algo que procede dele. Ele é o Deus de toda a consolação e não há em outra fonte. Então, se nós bebemos dele, se nós somos por ele consolados, nós podemos consolar a outros, podemos andar ao lado de outros, encorajar a outros na mesma consolação que nós recebemos do Senhor. Veja que curioso. Agora no verso 5, Paulo muda um pouquinho a direção do texto. Paulo começa a explicar mais sobre sofrimentos e consolo, sobre esta dinâmica e como ela acontece na vida cristã. Paulo diz que, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nós devemos nos lembrar da carta de Pedro. Pedro escreve aos irmãos, relembrando, dizendo: nenhum de vós sofra por ser ladrão, nenhum de vós sofra por causa dos seus próprios pecados, nenhum de vós sofra pelas suas próprias razões causadas. Quer dizer, é isso o nosso sofrimento. Senhor, não tem dinheiro, essa pindaíba, eu vou morrer de fome. O Nike Air está no pé, né? iPhone 16 em 25 vezes está comprado. Às vezes os nossos sofrimentos, nós sofremos porque nós os causamos pela nossa insensatez. Pedro está nos chamando a atenção disso, dizendo: não sofram como malfeitores. Os malfeitores sofrem sim, e sofrimento por si mesmo não redime. Mas Pedro diz: se nós sofremos por Cristo, que ninguém se envergonhe de sofrer por Cristo. Aqui Paulo está dizendo: os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. A vida cristã é uma vida de sofrimentos. Andar com Jesus tantas vezes é sofrer. O Senhor Jesus não nos isenta dos males deste mundo. Crentes morrem, crentes desempregam, crentes também têm crises conjugais, crentes também sofrem, porque Cristo, nosso Senhor, é o servo sofredor. Se perseguiram a Ele, perseguirão a nós outros. Ele nos adverte dizendo: no mundo tereis tribulações, provações. No mundo vocês serão tentados, o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus nos precaveu dessas coisas. Mas o texto nos mostra que, assim como os sofrimentos se manifestam em grande medida, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Meu irmão, Paulo está usando aqui os bons termos gregos para dizer isso. Ele está dizendo que a consolação e o sofrimento são coisas que enchem mesmo. E Paulo está dizendo: mas o consolo transborda. Ele enche a ponto de não se conter. Ele não é dado de forma limitada e pontual. Deus não é mão de vaca, meu irmão. O Senhor nos consola abundantemente. O termo que Paulo usa aqui quer dizer exatamente isso: abundância.
E é esta a direção agora que ele muda o seu discurso, mostrando como isso acontece. Ele diz: se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Paulo começa a mostrar que na própria tribulação existem benefícios. As tribulações de Paulo estão trazendo benefícios para a igreja. Somos atribulados por causa de vocês, para vosso benefício. Paulo podia estar em casa. Paulo podia estar em casa. Nós que somos menos crente, a gente com certeza diria: ô Paulo, sério mesmo que você quer cruzar o mar? Não era melhor casar, cuidar dos meninos, ter uma vida boa? Você vai ser perseguido. Não, apóstolo, a gente gosta tanto de ouvir você, que e se a gente juntar a nossa igreja, pagar um salário bem gordo para você, que é para você não ir sofrer pelo mundo? Você fica aqui com a gente, ensinando essas coisas. Ah, não, mas o mundo para eles, a gente manda umas cartas para eles. Você não precisa ir lá sofrer. Mas Paulo vai, meu irmão. Paulo sofre. E Paulo fala lá na carta aos Filipenses que ele está preso e as suas algemas pregam. E Paulo diz: por eu estar preso, isso é bom, porque o fato da minha prisão ter acontecido encorajou os irmãos a pregar com desassombro. Ele sofre para o benefício dos outros. A vida cristã envolve tanto disso. Nós muitas vezes sofremos para benefício de outros. Deus não nos priva dos sofrimentos, porque Ele nos usará como instrumentos seus para a consolação de outros. Por isso, nós somos atribulados para vosso conforto e salvação. Mas não termina na tribulação o assunto, porque Ele diz: se somos confortados, também é para o vosso conforto. Sempre há conforto, consolo, amparo para toda tribulação. Paulo diz que este conforto se torna eficaz quando os crentes suportam com paciência os mesmos sofrimentos que eles, os apóstolos, enfrentavam. Paulo está mostrando com o exemplo da sua vida, dizendo: vocês vão suportar pacientemente as tribulações como nós suportamos, e vocês vão ser consolados como nós somos consolados. Essa é uma parte difícil do sofrimento, porque tantas vezes Deus não o retira quando nós pedimos. Essa é uma parte dura, porque nós somos fracos. Senhor, com a tua mão segura bem a minha, porque fraco eu sou. E às vezes nós até nos julgamos fortes, e nós caímos do cavalo, nós falhamos miseravelmente porque confiamos em nós quando não deveríamos. E Paulo está apontando este fato de que, firmados em Cristo, nós viveremos uma vida suportando as tribulações, suportando os sofrimentos. Crente é resiliente, meu irmão. Ah, como eu gosto da Elizabeth Elliot, quando ela diz: crentes são como sinos, quanto mais forte eles batem, melhor é o som que eles produzem. Nós seguimos um Cristo que sofre, e nós somos pacientes, porque nós não estamos sofrendo em vão. E é neste contexto que Elizabeth Elliot fala, um livro inteiro dizendo: o sofrimento não é em vão. Você sofreria, meu irmão, certamente na sua vida por causa de recompensas. Você sofre. Meu irmão, você é guarulhense, cara. Claro que você sofre. Você podia estar morando em Atibaia. Todo mundo quer morar em Atibaia. Mas você está aqui porque vale a pena andar em rua esburacada por alguma razão. A gente sofre porque tem algum benefício nisso. Você pega, meu irmão, o teu carro, ou você pega um transporte público, você vai trabalhar lá na Conchinchina, lá na roça, com o tempo que você gasta no trânsito, a gente vai em outra cidade e volta. E nós fazemos isso porque o salário cai na conta, nós suportamos muitas vezes. E nós lidamos com a vida espiritual, com a fé evangélica, como se os nossos sofrimentos fossem em vão, e não são. Nós devemos nos lembrar que Deus está nos aperfeiçoando no sofrimento. A Escritura diversas vezes fala sobre isso, Tiago fala sobre isso. Nós estamos, por meio do sofrimento, sendo completados nas nossas faltas.
Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, até que nós cheguemos à medida de Cristo e sejamos perfeitos como Ele é. Meu irmão, Deus nos amassa. Deus nos esfrega. O Senhor corrige o filho que ama e o Senhor nos permite, sim, passar por dores. O Senhor tem, às vezes, bigornas e martelos. O Senhor, às vezes, nos põe no fogo e nos esmaga sobre a penha. Mas o Senhor há de fazer de nós instrumentos afiados. Ele sabe o que está fazendo. Você confia no ferreiro? Você confia no oleiro que esmaga o barro e sabe para onde conduz? Não, eu não confio. Que pena, meu irmão. Porque o Senhor Jesus diz que o barro não tem direito sobre o oleiro. É o oleiro que tem direito sobre a massa. E Ele diz, eu vou fazer o que eu quiser. E você nessa noite tem a oportunidade de entender que os sofrimentos que Deus nos permite passar é também para nos conduzir à consolação, ao aperfeiçoamento, a uma fé madura. E é isso que Ele está fazendo conosco. Que pai deseja mal para os seus filhos? Que pai maltrata seus filhos? Quanto mais o Pai de toda consolação. Deus nos permite passar por sofrimentos. E nós precisamos ser resilientes, perseverantes, mesmo quando passamos por eles. Agora no verso 7, Paulo diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Paulo tem esperança. Nós somos chamados a viver uma vida de esperança. E esperança bíblica não é mera expectativa. Já falamos sobre isso largamente na nossa igreja. Esperança bíblica não é tomara que. Esperança para nós é isso. Eu espero que meu filho case com uma moça bem bonita. Aí você desagrada da moça que seu filho escolheu. Frustrou sua esperança. Que esperança é essa? Espero ser promovido. Quanta certeza você tem que você vai ser promovido? Agora, quando nós estamos falando de assuntos espirituais, quando nós nos voltamos para Deus, esperança, meu irmão, é certeza. Esperança é tempo no relógio. Paulo está dizendo, eu tenho esperança, eu estou só esperando a respeito de vós, que da mesma forma que vocês sofrem e participam dos nossos sofrimentos, vocês serão consolados. Paulo está dizendo, eu sei que crentes são consolados, eu tenho certeza que no tempo do Senhor, Ele vai consolar vocês. Esta é uma firme, sólida e inabalável esperança que Paulo está nos mostrando. Nós precisamos aprender esse consolo, meu irmão. E deixa eu trazer esse texto para mais perto de nós. Conta-se que os índios Cherokees, fui longe agora, hein? Fui lá nos Estados Unidos, lá os índios americanos. Conta-se que eles têm uma tradição. E quando algum jovem garoto vai passar da puberdade, vai se tornar um homem perante o seu povo, ele precisa ser corajoso, ele precisa encarar um rito. E o rito dos Cherokees esse garoto vai ser levado para a mata, vendado, e ele precisa passar toda uma noite corajosamente lá. Curioso, né? Ainda bem que eu não sou Cherokee. Oração dos adolescentes de hoje. Ainda bem que eu não sou Cherokee. Imagine como é passar a noite vendado. Você escuta sons que talvez nem existam. A coruja faz pronto. Um dragão vai me consumir. Mas você tem medo na sua casa, meu irmão. Os jovens no discipulado essa semana, falando de capeta no discipulado lá, balançou uma toalha do lado de fora da janela, os meninos já estavam assustados. Imagina, vendado, a madrugada inteira. Mas sabe o que é curioso? Na manhã seguinte, quando clareia o dia, aquele jovem tem a permissão de tirar a venda. E quando ele tira a venda, ele percebe que ali, a alguns metros distante, tem um pequeno acampamento abandonado. Tem uma fogueira apagada. Tem lá os sinais de que alguém passou a noite ali. Porque o pai deles passou a noite inteira ali.
Eles não eram doidos de desamparar seus filhos, mas eles estavam provando seus filhos. Meu irmão, Deus é Deus que nos chama e anda ao nosso lado. Talvez o seu desespero seja: eu não estou o vendo. Eu estou te dizendo, Ele está lá. E haverá de raiar uma manhã, onde nós conheceremos todos os desígnios de Deus, quando nós nos encontrarmos com Ele nos céus. E nós vamos olhar para trás e dizer: Senhor, o Senhor estava lá. E Deus vai te dizer assim: mas eu falei lá em 1 Coríntios, que eu sou Deus que anda ao lado. Eu sou o Consolador, eu não te abandono. E nós nos esquecemos e nos desesperamos pensando: eu estou sozinho. Meu irmão, não dorme e não dormita o guarda de Israel. Veja, o Espírito Santo é o Consolador. O Senhor Jesus, quando ascende aos céus, diz: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito Consolador. O próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, vem na ascensão de Jesus, no derramar do Pentecostes, habitar dentro de nós. E Paulo nos ensina dizendo: este é o Espírito Santo, ele é o selo da promessa, ele é a garantia, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o Consolador que age dentro de nós, para que nos momentos de angústia e de incerteza, de será que o Senhor vai mesmo por fim a essa tribulação, tem um selo dentro de você, para você poder olhar, se voltar e se lembrar: obrigado, Espírito Santo, você me lembra que o Senhor há de voltar para me recolher. Você me lembra que o Senhor não se esqueceu de mim. O Espírito é o penhor, Ele é valioso. Obrigado, Espírito Santo, porque no dia em que o Senhor resgatar o seu penhor, eu estarei contigo para sempre. Nós nos esquecemos dessas coisas. Nos esquecemos que este Consolador, Ele é professor da Escritura. É o Espírito Santo que nos ensina a Escritura, que nos ensina a palavra. É Ele o amparador que anda ao nosso lado e nos ensina as coisas de Deus, e mais do que isso, nos faz lembrar, em dias de angústia, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Lembra, meu irmão. É o Espírito Santo que nos fará lembrar do Salmo 116, para nos voltarmos para nós e dizer: se aquieta, minha alma, se aquieta. O Senhor é Deus que resgata e socorre. Esperarei, pois, pelo Senhor. É o Espírito Santo que nos lembrará das Escrituras, quando Jeremias, no fundo do poço da sua angústia, diz: mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O Espírito Santo há de nos lembrar dessas coisas, há de nos consolar, e você não vai ficar com esse consolo todo para você não, viu? Nós somos consolados para consolar a outros. Meu irmão, Deus tem suas razões. É loucura para nós tentar adivinhar os decretos de Deus. O Senhor tem seus caminhos. Mas questione-se, se tantos dos nossos sofrimentos e aflições não são Deus nos moldando e nos ensinando como nós vamos consolar gente que sofre como a gente. O Senhor nos consola para nós consolarmos os outros e conduzir outros até Cristo. E meu irmão, sempre haverá consolo. Suporte com paciência a tribulação, porque sempre haverá consolo. Esta noite da alma, raia o dia, meu irmão. Deus há de no seu tempo nos alcançar, Deus há de nos fortalecer para sermos resilientes até que este tempo chegue. E nós não somos fortes e resilientes na nossa força, nós somos na esperança de que o Senhor nos alcançará. Não há capacidade, não há força em nós, mas nós sabemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais sofrermos,
mais seremos consolados. Quanto mais duras são as nossas batalhas, mais forte é a mão do Senhor que nos segura. O Senhor nos ensina dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara a um eterno peso de glória que há de ser manifesto. Haverá, meu irmão, santo e sábio consolo a seu tempo do Senhor para nós. Se nós entendemos que nós somos consolados para consolar, o texto nos conduz agora a um outro ensino. O texto nos mostra que nós confiamos em um Deus que livra. Veja, nós não só estamos sendo tratados, mas há uma confiança e uma segurança nisso. Ainda que hajam esses dias maus, o Senhor virá nos livrar. Olha, Paulo continua dizendo no verso 8, que ele não quer que os irmãos ignorem os sofrimentos dele. Paulo está dizendo: não se esqueçam de que eu sofro e eu sofri. Eu não quero que vocês ignorem a natureza dos sofrimentos que nos sobreveio na Ásia. Veja, Paulo conta na própria segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 24 em diante, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Ainda bem que foi menos um, né? Imagina se fossem 41 açoites, ou 40 completos. Paulo diz: eu fui 3 vezes fustigado com vara. Mas isso aqui não é a vara da mãe que corrige não, meu irmão. Paulo foi fustigado. Ele diz: 1 vez apedrejado. Apedrejado a ponto de ser dado como morto. Pararam de jogar pedras no apóstolo porque o julgaram como morto. E os seus amigos foram lá, o recolheram e o desceram por um cesto, para que ele não fosse preso. Ele diz: em um naufrágio, por 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Você imagina como que um cara pode ser tão MacGyver assim, né? O MacGyver, ele sobrevive. Se fosse um filme, a gente ia falar: nunca que na vida real desse jeito. Mas Paulo passa a noite na voragem do mar em um naufrágio. Ele diz no verso 26, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, de ladrões, em perigos entre patrícios, entre os seus próprios, em perigos entre os gentios, tanto na Judéia quanto entre os gentios em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. E aqui dói, hein? Paulo passou por traições. Ele diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias. Aqui corta na carne quando ele diz assim: em muitas vezes fome e sede. A gente não passa isso aqui não, meu irmão. Em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Eu duvido que algum dia você já tenha passado nudez. Pouquíssimas pessoas passaram literalmente por não ter o que vestir. Paulo fala destes sofrimentos. Ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Paulo está dizendo: além de todos esses problemas externos, tem crises no meu coração. Eu tenho as minhas dúvidas, as minhas preocupações diárias, ele diz, com as igrejas, com os irmãos que enfraquecem, e eu me enfraqueço com eles. Sofrimentos profundos marcam a vida do apóstolo Paulo. E ele está dizendo: não se esqueçam dos meus sofrimentos. E ele vai dizer agora: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Paulo diz no verso 8. Paulo não costuma ser esse cara. Paulo não costuma ser alguém que a gente olha e diz: olha lá, está desesperado, abandonou a esperança. E Paulo diz: nós sofremos tanto a ponto de desesperar da vida. A ideia própria do texto aqui de desesperar é perder a compostura mental e material. Paulo diz: eu perdi
a compostura, eu saí de mim em desespero da minha própria vida por causa dos sofrimentos. Olha como Paulo agora nos mostra que às vezes é bom sofrer e passar por lutas e ser resiliente nelas. Ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Paulo está dizendo, foi bom desesperar da vida. Quando nós desesperamos da vida, nós entendemos que nós já tínhamos uma sentença de morte. Já assistiu Era do Gelo? Nós vamos morrer. É que às vezes a gente fala, essa fala da Era do Gelo, muitas vezes, né? Nós vamos viver, nós vamos morrer. Somos inconstantes. E o apóstolo Paulo está nos mostrando que ele passou por essas coisas. E ele mostra que neste momento de desespero, quando ele entendeu, nós vamos morrer, tem uma sentença de morte sobre nós, nós não vamos fugir desta. É um tempo agora de morrer. Paulo diz, quando nós abandonamos a nossa confiança própria, e nós aceitamos a sentença de morte, ele diz, assim foi bom, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. A esperança do crente, meu irmão, é tal, que quando não tem mais para onde ir, quando é desespero, e diz, agora eu vou morrer, não tenho o que fazer. O médico abre a porta e diz, não tenho o que fazer. A vida do crente é a única possível que diz, há um Deus que ainda que o pior deste mundo lhe aconteça, é um Deus que ressuscita mortos. E Paulo diz, e nós não confiamos em nós, nós confiamos nele, porque ainda que nós perdêssemos tudo, e a própria vida, e morrêssemos, confiamos em um Deus que até ressuscita mortos. E se escreveu porque viveu. E Deus o socorreu. É bom às vezes, Deus arrancar das nossas mãos as nossas fontes de confiança. A nós, irmãos melancólicos, a nós que nos atribulamos nas nossas angústias, é bom, angustiados, chorarmos aos pés de Cristo. É bom a nós desesperados, nós vamos morrer, vai mesmo, vai, não tem esperança. É bom para nós medrosos, ai, certeza que eu vou chegar em casa, alguém vai ter entrado lá, levar minha televisão, matar meu cachorro. É bom para nós abrir mão da nossa confiança para depender do Senhor. A nossa angústia, nosso desespero, as tristezas profundas das nossas almas, tantas vezes são porque nós depositamos confiança, segurança, amor no lugar errado. Quando nós depositamos em Deus, Ele nos livrará e nos consolará, ainda que a razão de consolo seja a própria morte. E nós cantamos, Senhor, com a Tua mão segura bem a minha, porque o Senhor há de vir me buscar no dia de transpor o rio, neste mesmo rio que o Senhor já transpôs por mim. É o Deus que ressuscita mortos. Ele já venceu a própria morte, para nos dizer agora, não há nada a temer. Eu já venci todas as coisas, inclusive a morte. A segurança de Paulo agora é dizer, este Deus nos livrou de tão grande morte e nos livrará, e temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Nossa esperança está em um Deus de livramentos. Talvez a sensação seja, às vezes, que Deus não nos livrou. Pastor, quem eu amava morreu. Cadê o livramento de Deus? Porque se nós estamos desempregados, o livramento de Deus talvez seja o socorro da junta diaconal. Se você está com problemas conjugais, às vezes o livramento de Deus desse sofrimento é o encontro do Somos Um. Ó o merchan aí, hein? Perde não. Tantas coisas têm livramentos possíveis e aparentes, mas o Deus que ressuscita mortos precisa estar no centro da esperança.
Porque tem situações que nós olhamos e dizemos, Deus não livrou. Mas, meu irmão, o livramento completo ainda não chegou. Haverá o dia em que o Senhor livrará todo o mundo da existência do pecado. Haverá o dia em que já não haverá mais poder da morte sobre nós, influência do pecado sobre os homens, o próprio mal será condenado ao inferno. É o dia do triunfo do Senhor Jesus, é o dia do livramento. Nós seremos livrados de todos males possíveis, de quaisquer sofrimentos possíveis, e nós estaremos com Ele para sempre, numa eternidade perfeita. Este é o dia do livramento. Esse é o dia em que os livramentos momentâneos de um socorro financeiro, um casamento, livramentos das coisas cotidianas serão completos, e o livramento de Deus será de uma vez por todas. Depois disso, o Senhor não nos livrará mais, porque não será necessário. Estaremos com Ele para sempre. A morte já não existirá, e nem o choro, nem pranto, nem dor. Ah, coração melancólico, ainda que você lute contra você mesmo a vida inteira, ainda que seja difícil a resiliência de suportar com paciência os sofrimentos, haverá o dia do grande livramento do Senhor. O Senhor, Paulo diz, o Senhor nos livra hoje, o Senhor está operando desde já, e Ele continuará fazendo. Em todos os tempos virá livramento do Senhor. Por fim, no verso 11, Paulo encerra dizendo, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. No final, Paulo está dizendo, mas vocês me ajudem, porque vocês de fato me ajudam, quando vocês me amparam nas suas orações, e o fruto desta ajuda, deste socorro dos irmãos para comigo, vai gerar alegria em outras pessoas, que serão gratos por este consolo, resiliência e ajuda. Muitos ainda darão graças a Deus por Paulo ser preservado, pela igreja ser ajudadora, pelos sofrimentos serem vencidos. Parte da igreja também é nos dispor a ajuda nestas coisas. E deixe levá-lo a algumas considerações. Às vezes a gente desespera da vida, meu irmão, e desespera mesmo. Eu não sei o tamanco que você calça. Para nós, talvez, desesperar da vida seja se tornar órfão de pai e mãe na infância. Não, isso é desesperar da vida. Mas, meu irmão, talvez desesperar da vida sejam preocupações ocultas em nós. Parece que às vezes nós nem temos tantas razões para desesperar e nós desesperamos, nós abandonamos as esperanças. É próprio do homem, é próprio dessa nossa natureza falha, não tem solidez na gente e a gente desespera da vida mesmo. Às vezes isso dura, é mais difícil. Quando isso dura um mês, quando isso dura um ano, quando isso dura 10 anos. Às vezes o desesperar da vida é momentâneo. Às vezes isso vai passar rápido. Às vezes não. E nós sofremos e nós olhamos e não vemos saída. Isso é um problema. O problema de desesperar da vida é a famosa visão de túnel. Só consigo ver morte, sofrimento e angústia. Eu não consigo enxergar outra coisa. A famosa visão de túnel. E nós não percebemos que o Senhor está ao lado. O grande perigo de desesperar da vida é isso. Eu quero te dizer, meu irmão, que nenhum de nós está isento de sofrer neste desespero, nessa desesperança. Mas todos nós podemos alcançar graça no Senhor. Homens como Paulo sofreram isso. E outros grandes homens na história da igreja. Nos idos de 1800, viveu sobre esta terra o príncipe dos pregadores. Você sabe quem é? Charles Spurgeon.
Ele foi chamado de o príncipe dos pregadores. Você estudou o sermão de Spurgeon, falando sobre a moda deste mundo. As citações de Spurgeon que eu registrei lá nos estudos são lindas. Que homem maravilhoso. Aos 22 anos, Spurgeon pregava em uma congregação com centenas de pessoas. É um grande pregador. E durante um dos encontros, um dos cultos, alguém de muita má índole resolve fazer uma pegadinha. Essa pessoa sobe em um canto da igreja e começa a gritar: fogo, fogo, fogo. E você imagina, naqueles tempos, sem plaquinhas de saída de emergência, para onde caminham as coisas. Spurgeon, sua esposa, seus 2 filhos gêmeos recém-nascidos e uma multidão de pessoas correram alvorecidos, alvoroçados correram pelas portas. A conclusão disso é que 7 pessoas morreram pisoteadas, 28 pessoas ficaram feridas. A imprensa inglesa dizia: este tal de Spurgeon é o causador dessas coisas. É este homem que fica juntando pessoas irresponsavelmente. Spurgeon tinha 22 anos. Tinha seus filhos gêmeos no 10º mês de idade. Ouvindo todas estas acusações, o príncipe dos pregadores sucumbe ao desesperar da vida. Os registros de Spurgeon, das pessoas que conviviam perto, são duros. A esposa de Spurgeon, Susana, diz que naquele tempo, a aflição do meu amado era tão profunda e violenta que a razão parecia desfalecer em seu trono. E às vezes temíamos que ele nunca mais pregasse. Alguém sofrendo de tamanha forma que parece que já não há mais razão no mundo. A razão de viver desfalece no seu trono. E a esposa de Spurgeon narrando a angústia do seu marido. Charles Spurgeon fala que algumas pessoas são constitucionalmente tristes. Ele fala dessa angústia dizendo: às vezes todos os pássaros são corujas ou corvos, expressando a noite da alma. Spurgeon diz: quando alguém nasce com um temperamento melancólico, vê uma tempestade se formando até na calmaria. É o mesmo ensino do Cid, da Era do Gelo. Nós vamos viver. De acordo com Spurgeon, ele diz: de coração eu me envergonho de ter caído nisso, em desânimo. Mas ele diz: estou certo de que não há remédio contra ele como uma santa fé em Deus. Você conhece a história de Spurgeon, você sabe que ele não morreu aos 22. Spurgeon diz: o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança mantém o nosso espírito em melancólica prisão. Ele precisa de uma mão celestial para abri-lo. Spurgeon é o príncipe dos pregadores. A angústia não o vence, o temor não o vence, porque a mão celestial destranca a porta que mantinha sua alma aprisionada em angústias. Meu irmão, Paulo não é o maior exemplo. Spurgeon não é o maior exemplo. Cristo é o maior exemplo. O profeta Isaías nos diz que o Senhor Jesus, Ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías nos diz que Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Como de quem os homens escondem o rosto e desprezado não fazem caso dele. É este Jesus, meu irmão, que chora. Jesus chora. Ele é homem de dores, ele sabe o que é padecer. Ele vê Lázaro morto pela consequência do pecado e chora. Este é Jesus que, em angústia, no Getsêmani, clama ao Senhor: Senhor, afasta de mim este cálice.
contudo seja feita a tua vontade. E em tamanha angústia, a ponto de sofrer uma condição física rara, suar sangue. E a medicina moderna bem nos explica que suam sangue pessoas que se submetem a terríveis casos de dor e angústia. Um dos poucos casos registrados na história de alguém suando sangue é de um paciente que era imune a analgésicos e sedativos e precisou ser operado sem nenhuma ajuda de sedativos. Precisou ser operado sentindo toda a cirurgia. Este é um homem na história humana que sua sangue. Você consegue imaginar a angústia do Senhor Jesus? Mas, meu irmão, Hebreus nos diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um Cristo compassivo, que sabe o que é ser angustiado. Nós temos um Cristo que sabe e conhece profundamente as tristezas da alma, o seu Espírito habita em nós, e Ele intercede por nós junto ao Pai. Cristo sabe. E agora Hebreus diz, Ele se compadece de nós e das nossas fraquezas. E agora, Hebreus nos desafia ao dizer, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, o Senhor Jesus sofreu, se compadece de nós e agora nos deu o acesso ao trono da graça, para que toda angústia possa ser ali calada, para que todo sofrimento possa nele alcançar misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Se a tua alma está angustiada, Ele se compadece de você e o caminho é livre até Cristo. E o caminho é livre para encontrar graça. O caminho é livre para dizer como o apóstolo que encontrou graça, alegrai-vos comigo. Mais uma vez digo, alegrai-vos. O homem preso, sofrendo e dizendo, alegrai-vos. Como é possível? Graça para a ocasião oportuna na pessoa de Cristo. Só em Jesus o nosso coração repousa. Só em Jesus há sentido para amanhecer numa segunda-feira. Meu irmão, a maior incidência de pessoas que atentam contra a própria vida é aos domingos, no fim do dia. Você sabia? Isso é um dado. É um momento em que as pessoas se desesperam. Talvez porque os alívios que esperavam receber, nas expectativas que tinham para um fim de semana, de descansar, de fazer isso, aquilo, encontrar alguém, se frustraram. E amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. E é neste momento que pessoas se desencorajam, desesperam da vida e dizem, eu não quero começar de novo amanhã. Encontre graça, socorro em ocasião oportuna na pessoa de Cristo. Assim existe um novo amanhã. Assim existe razão, meu irmão, para amanhecer numa segunda-feira. Porque é Cristo que há de permear a alegria em nós, nas coisas mais comuns. Amanhã você vai pegar o pãozinho levemente murcho que você comprou hoje à tarde, antes de vir para a igreja. E você vai fritá-lo na sanduicheira, dando graças a Deus pelo cheiro de manteiga. E você vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E você vai dar graças a Deus. E você vai pisar no teu trabalho com gente problemática, com gente difícil, com gente que precisa ser consolada. Mas hoje você pode ser consolado em Cristo. E amanhã você pode consolá-los. Há graça no Senhor, há consolo. Num domingo à noite, você não precisa estar no beiral de uma ponte. Tem um amigo que é muito melhor que qualquer pessoa,
que Ele se chega do teu lado e diz: o que você está fazendo aí? É Cristo que vai encher o nosso coração de paz que excede todo entendimento, de alegria duradoura e sem fim. Se achegue ao trono de graça, encontre socorro para a ocasião oportuna. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente, quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos